Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Levi aqui do canal Sempre Fla e venho com mais um pacotão de notícias e olha, são notícias quentes dos bastidores lá do Ninho. A coisa não tá legal, né? Tá uma panela de pressão lá que tá prestes a explodir, tá? Mas antes de eu entrar nas notícias para falar, né, sobre esses problemas internos, venho aqui pedir para vocês se inscreverem no canal, para vocês acionar o sino da notificação, compartilhar o vídeo e olha, e colar esse dedo no like aí, que é muito importante para o crescimento do nosso canal, tá ok? Outra coisa também, assista o vídeo até o final, peço de coração para vocês aí, que assistam os vídeos, para que as nossas minutagens possam aumentar, tá? É uma exigência do YouTube que nós tenhamos uma quantidade de minutagem de vídeos assistidos, tá bom? E eu conto com vocês aí para nos dar essa força aí, força essa que vocês sempre nos deram e eu tenho certeza que com a nossa união a gente vai chegar ao nosso objetivo, tá ok? Valeu, crianças! Então, vamos lá, né? As notícias, tá? Cara, a coisa tá preta lá pelas bandas lá do Ninho do Urubu, tá bom? As notícias que estão vindo de lá, que está chegando a todo momento, não são notícias muito legais, muito boas, tá? O relacionamento entre comissão técnica, né, mais precisamente Paulo Souza, jogadores e diretoria está cada vez mais se deteriorando, está desmoronando de vez. E, né, a chegada de Rodolfo Landim está sendo aguardada para que possa tentar ver se ele vai ter que tomar uma atitude drástica em relação a isso daí, tá? Né? Eu vou começar falando, gente, de uma reportagem, tá? Que foi dada pelo jornalista Juca Kfouri, tá? O Juca, ele é um jornalista muito bem conceituado no mundo jornalístico, tá? E ele soltou uma nota, tá, gente? Ele soltou uma nota, uma reportagem no seu blog, se eu não estou enganado, dizendo que o Marcos Braz está insatisfeito com Paulo Souza, tá? Está insatisfeito com o trabalho do Paulo Souza, que ele não está se agradando do trabalho, que ele acha que o trabalho do Paulo Souza está muito ruim, tá? Essa notícia dada, o que acontece? Hoje, né, com a internet, todo mundo tem acesso. É questão de segundos, a notícia se espalha numa velocidade muito grande. E segundo fontes, né, Paulo Souza não ficou confortável sabendo dessa notícia, tá? Ele não gostou, né? Também pudera, né? O diretor, o vice-presidente do clube dizer que não está gostando do trabalho dele, já basta o que os jogadores questionam ele. Jogadores, parte da torcida, está questionando o trabalho dele. E agora também o vice-presidente, ele está numa situação, ele está acuado, né? A verdade é essa. Paulo Souza hoje no Flamengo ele está encurralado, né? De um lado tem jogador, do outro lado tem parte da torcida e do outro lado tem a vice-presidência que, segundo o Juca Kfouri, não está mais satisfeito com o trabalho dele, tá? Eu não estou aqui, gente, a minha função, a minha do Márcio aqui no canal, né, o Sempre Fla, não toma partido de ninguém, tá? A gente aqui tem que ser imparcial, tá? Eu acho que as três frentes têm culpa. As três frentes são culpados do que está acontecendo hoje no Flamengo. Diretoria, tá? Uma diretoria, a princípio, né, no início agora de uma crise, eles nunca passaram por uma crise igual a essa, tá? Tá omissa. Você não vê o Rodolfo Landim dando entrevista. Ele nem no Brasil tá. Provavelmente ele deve chegar nas próximas horas, porque ele precisa vir aqui para apagar esse incêndio, porque a coisa tá feia. Você não vê o Rodolfo Landim dando entrevista. Você não vê Marcos Braz quando dá entrevista. Eles gostam muito de dar entrevista quando o Flamengo ganha, quando o Flamengo tá líder, quando o Flamengo ganha um troféu. Vai todo mundo para a sala de imprensa da entrevista, tá? Mas você não vê. Ontem tinha uma coletiva, tá? Marcos Braz e alguns jogadores iam conversar com membros, né, representantes de torcidas organizadas. Reunião essa que Marcos Braz, do nada, cancelou. E isso aí causou um outro desconforto, agora com as organizadas. As organizadas estão
pistola com o time do Flamengo, com a direção, com alguns com Paulo Souza, tá? Uns defendem Paulo Souza, outros acham que Paulo Souza é o culpado, tá? Então, assim, no meu entendimento, né? Continuando o meu raciocínio. Então, você não vê esses dirigentes botando a cara para bater quando tá numa crise como essa. Você vê jogador de futebol, os jogadores de futebol têm a sua margem de culpa, porque jogador de futebol também não tem que ficar questionando, né? Fazendo mimimizinho para as ordens, né? Para as condições que o técnico, né, que o comandante técnico está fazendo. O jogador de futebol não tem que fazer isso. O máximo que ele pode fazer é chegar lá, chamar o técnico, reunir um grupo e um único falando por esse grupo, falar, olha só, a gente não está se adaptando a esse esquema de jogo seu, esse esquema de jogo seu não encaixou, não adianta. Se a gente não mudar agora, a gente não vai a lugar nenhum, porque eu não sei jogar na posição que você quer que eu jogue. Fulano não consegue, ciclano não consegue, a torcida tá cobrando, aí vai vir cair em cima da gente, que a gente dentro de campo não vai produzir. Então tem que chegar e tem que falar com ele, tem que eleger um representante, um desses líderes do grupo, e ir lá e conversar com ele e dizer que não dá, que tem que mudar. Tá? Mas não é ficar simplesmente fazendo birrinha, não cumprindo o que o cara tá pedindo dentro de campo, né? Errado ou certo tem que fazer. Tem que pelo menos tentar, a gente tem que ver pelo menos o cara tentando fazer, e não é isso que a gente está vendo. O que a gente viu na terça-feira, nas duas substituições, tanto na hora que Everton Ribeiro como Gabigol foram substituídos no segundo tempo, eles passaram pelo Paulo Souza nem olhando para a cara do técnico, nem para agradecer ir lá, dar um abraço, coisa que todo jogador faz. O técnico, por sua vez, também ficou na dele. Não deu a mínima importância, como se ali cada um faz o que quer. Então isso daí demonstra que o clima entre comissão técnica e jogador já foi, não existe mais. Tá? Aquilo ali foi não só uma falta de respeito um para com o outro, tanto do técnico para o jogador como do jogador para o técnico, como também uma falta de respeito com quem estava assistindo o jogo, com quem estava lá no estádio. Não, perdão, não tinha público. Mas para quem estava assistindo, a torcida do Flamengo estava em frente à televisão assistindo o jogo. E aquilo foi uma falta de respeito com a gente também. Então o clima ali, a gente viu que ali, independente de vitória, não ia remendar o buraco que está nessa comissão técnica com os jogadores. Então aquilo foi uma falta de respeito. Tá? Então o jogador não pode fazer isso também, tá certo? E a parte de culpa do técnico é porque ele não é teimoso, ele não quer mudar, ele não muda o esquema de jogo dele. Gente, no jogo de terça-feira, todos sabiam que o Sport Cristal é um time fraco. O time é o 8º lugar no campeonato peruano, um campeonato totalmente ruim, totalmente fraco. E o Sport Cristal consegue ser o 8º. Então, se o Paulo Souza tivesse pelo menos estudado um pouquinho o time do Sport Cristal, ele não entraria com 3 zagueiros, com esquema de 3 zagueiros, gente. Não dá. Aí ele vai e entra com 3 zagueiros com um time fraco daquele. O time não conseguia nem chegar na área do Flamengo no primeiro tempo. E o Flamengo, por sua vez, também jogando com as linhas espaçadas. Bruno Henrique lá na esquerda, lá enfiado lá no meio dos atacantes, lá não ganhava uma bola. Parece que tá fora de forma. Gabigol toda hora saindo dentro da área para receber bola. A função de Gabigol não é ir lá para o meio de campo para tentar armar a jogada. O Gabigol tem que ficar ali, ó, entre a meia-lua e a área, e a grande área. Ali é o espaço dele. Ali é onde ele tem que ficar. É ali que ele consegue se destacar. Ele tem que dar opção para os meias mandar a bola para ele, e ele tem que sair de dentro da área. Por quê? Porque o Flamengo só tinha o único criador, o único meio de criação que o Flamengo tinha era o Everton Ribeiro, né? Que jogando numa função sobrecarregou. Quando ele pegava a bola, tinha 3, 4 do time do Peru em cima dele, tomava a bola, pronto, ele não dava sequência na jogada. Na única vez que deixaram que a defesa do Sport Cristal falha, abriu um buraco, o negócio, o Ilharão enfiou a bola pro Mateuzinho, ele cruzou, Bruno Henrique veio e fez o gol. Era jogo que em outros tempos o Flamengo ganhava de 5, 6-0 fácil. Fácil. E o 2-0, gente, não fica... Quem não assistiu o jogo, ou quem não viu, né, não pegou os melhores momentos, pegue. Tu vai ver que foi um show de horrores, como diz um amigo nosso, um amigo nosso, meu e do Márcio. É um show de horrores. Aquilo foi um show de horrores. Muito ruim. O jogo foi horrível, horroroso.
tanto da parte do Sport Cristal como da parte do Flamengo. O Sport Cristal teve uma certa hora até que ameaçou e quase que empatou. Se não fosse o Hugo fazer uma defesa lá, ele tinha empatado. Que é outra falha também. Outra coisa também que eu não entendi. Se você comprou um goleiro que custou 3 milhões de euros, e para botar o cara no banco, pro Hugo, eu tinha certeza que ele não ia abrir mão do Hugo. Ele vai morrer com o Hugo no gol. Alguém tem que chegar para ele e falar assim, cara, nós demos um goleiro a nível de seleção para você. O cara saiu do Atlético Paranaense porque o cara quer se destacar aqui, porque o cara quer ir para a seleção. Vamos botar o cara, pelo menos, para a gente ver. Era um jogo bom para ele, porque era um adversário fraco. Era um jogo bom pro cara. Mas ele botou o Hugo. Enfim, quando o Felipe Luiz se machucou, né? E saiu, eu falei, pô, ele vai botar alguém da posição. Quem era da posição que estava no banco? René. Né? Ninguém gosta, tá? Mas é da posição, ele é um lateral esquerdo. Ele vai e me bota Léo Pereira. Ele botou o Léo Pereira. Um jogador questionado pela torcida, questionado por todo mundo, e que botou o cara para compor o diacho da linha de 3 zagueiros, do 3 lá, daquela linha de 3 dele que é da zaga. Continuou sacrificando o meio de campo, continuou sacrificando o ataque. Aí ele vai e tirou o Everton Ribeiro, botou o Lázaro, que pra mim também não... A única coisa que o Lázaro fez de bom foi aquele passe pro gol do Mateuzinho, a defesa também abriu, pediu para tomar aquela bola ali. Então, assim, eu questiono o Paulo Souza nesse sentido, ele é errado nesse sentido. Então, as 3 frentes estão erradas. As 3 frentes têm que ser... Não adianta. Se as 3 frentes, jogador, comissão técnica e diretoria, não tiver numa simbiose, numa sintonia, gente, não vai a lugar nenhum. E eu temo pelo jogo de sábado. Porque sábado o Flamengo pega um time muito melhor do que o Sporting Cristal. Que é o Atlético Goianiense, que meteu 4 na LDU de Quito. 4. E o Flamengo só conseguiu fazer 2 assim mesmo, achado. 2 gols achados. Tá? Então, assim, vai ser a coisa de um time bom com um time que tá todo desorganizado. Dessa forma, eu temo do Flamengo perder esse jogo e não perder de 1 nem de 2, não. Perder de uma coisa bem maior. Então, eu acho que a diretoria tem tempo ainda. Dá para consertar. Mas tem que ver, o Landim tem que chegar aqui, tem que fazer uma devassa. Tem que ver o que está errado, ver tudo que está de podre ali e tirar. Porque do jeito que está, não vai adiantar. Tá? Como todo mundo sabe, o presidente Landim não está no Brasil. Tá? Ele não estava no Brasil, mas ele vai ter que vir. Ele vai ter que vir até em caráter de emergência, tá? Porque a panela de pressão está em ponto de explodir, tá bom? No próximo dia 11, né? Próximo dia 11/4, vai haver uma reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo. São conselheiros, né? São vários conselheiros. Uma parte desses conselhos é contra, é oposição a Rodolfo Landim e ao Braz. Uma outra parte é a favor. Só que, né, essa reunião é uma reunião extraordinária, é uma reunião que eles vão votar nada mais, nada menos que vice-presidente, algum membro que ocupar a vice-presidência ou a presidência do clube não vai poder concorrer a nenhum cargo público. Gente, isso daí é um recadinho para quem? Marcos Braz. Marcos Braz está envolvido na política, ele está envolvido agora com a campanha, que parece que ele vai vir como deputado federal. Tá, mas do jeito que tá as coisas, eu acredito que ele não vai conseguir. A torcida tá muito pistola com ele. E quem elegeu ele foi a torcida do Flamengo. E com certeza a torcida do Flamengo não vai querer repetir o feito. Tá? Então, isso daí foi um recado desses vice-diretores, desses conselheiros. Vai ser um recado exatamente... Parece que a reunião foi feita para o Braz. Porque ele é o único que vai concorrer a algum cargo público. Tá? O Landim já saiu fora. Ele foi oferecido a presidência da Petrobras e ele saiu fora, que ele viu que ele ia arrumar um problema sério para ele. Ele já abriu mão disso. E o Marcos Braz, por sua vez, ele só vai ter 2 opções. Se ele insistir, né, que essa reunião vai acontecer dia 11. Tá? O dia 11 vai cair na segunda-feira, próxima segunda-feira agora. Se isso for aprovado... e ele insistir em concorrer ao cargo público, ele vai ter que ser banido, ele vai ter que sair da vice-presidência
do Flamengo. E é tudo que alguns conselheiros que são oposições, que oposição lá dentro do Flamengo querem. Tirar Marcos Braz para enfraquecer, na realidade, o Rodolfo Landim, tá? Então a gente tem que ficar muito atento quanto a isso, tá? Porque a qualquer momento essa reunião vai acontecer na segunda e dependendo do que eles resolverem, tá? O Marcos Braz pode ser demitido do Flamengo, tá? Saiu hoje no site do UOL, um site muito bem conceituado, diga-se de passagem, de que nas próximas horas, tá? Está em primeira mão, tá, gente? Que nas próximas horas Paulo Souza irá entregar o cargo, devido à pressão que ele está sofrendo interna e externamente, tá? Eu também acredito que já não tem mais clima para ele dentro do clube, tá? Não que ele seja ruim, que ele seja bom ou se ele seja ruim. O clima acabou, ele perdeu o vestiário, ele não tem mais como olhar para a cara do jogador e pedir, eu quero que você faça isso, os caras não vão fazer. Tá entendendo? Então assim, ele está sem comando. Tem uma pessoa na beira do campo, mas está sem comando. Então, eu acho que no momento que ele perdeu isso, perdeu essa autoridade no grupo, não tem mais clima para ele. Então, eu acredito que nas próximas horas, tá? Isso foi uma reportagem do UOL. Tá? Eu só estou aqui replicando aqui, os créditos são todos do site UOL. Tá? Que Paulo Souza vai entregar o cargo a qualquer momento. Tá? Então, a gente tem que ficar na expectativa que provavelmente na terça-feira, o próximo jogo do Flamengo pela Libertadores, que vai ser contra o Tadieres aqui no Maracanã, provavelmente com casa cheia, tá? O Paulo Souza já não esteja mais à beira do campo. Aí quem seria o nosso próximo técnico? Quem que você aí escolheria para ser o nosso próximo técnico? Existe uma cúpula dentro do Ninho do Urubu que está querendo trazer o Cuca. Né? O nome do Cuca foi ventilado lá dentro dentro do ninho. Não sei. E tem o Jorge Jesus. Tem o Jorge Jesus que está livre, que dia 19 está aqui. A outra semana ele está aqui ele vai estar aqui no Brasil, para esse carnaval fora de época que nós vamos ter. Então tem o Cuca, que foi campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, mas tinha um timaço na mão também, vamos combinar, né? Não acho o Cuca que vai ser a solução para o Flamengo, não. Tá? Entre Cuca e Jorge Jesus, é óbvio que eu vou direto no Jorge Jesus, tá? Mas existe essa sondagem, tá bom? Vamos aguardar os próximos acontecimentos, tá bom? A gente está sempre atento aqui no canal, tanto eu como o Márcio, e a qualquer momento a gente pode vir com outro vídeo contando uma outra novidade para vocês. No momento é isso. Por enquanto a panela ainda está fervilhando, a panela ainda não explodiu. Mas a qualquer momento isso aí pode soltar pelos ares, tá? Estão aguardando aí Rodolfo Landim para resolver essa situação ou pelo menos dar uma amenizada nisso aí, tá bom? Galera, esse foi o meu recado de agora, tá? Se tiver mais alguma notícia, mais tarde, né, eu faço um outro vídeo aqui informando vocês, tá ok? Mas por enquanto, essas são as novidades, são os acontecimentos no Flamengo. Vamos ficar atento aí, porque a qualquer momento a gente pode ter outras novidades, tá ok? Uma saudação rubro-negra para você, um beijo no seu coração e galera, olha só, isso aqui ó, é sempre Fla.